iniciar a gravação, fala que algumas pessoas serão removidas se eu iniciar a gravação. Aqui está aparecendo gravando. Sheila, mas basta depois as pessoas entrarem de novo. Às vezes não cai ninguém, mas às vezes cai. Aí quem cair pede para entrar de novo. Ah, então tá. Então, Sempre se alguém... acontece isso. Você já começou a gravar, então se alguém cair, tem que pedir para entrar de novo. Sheila, você gostaria de falar também sobre como que acontece da certificação? Isso, eu acho que a maioria que já está participando, né, já sabe o procedimento. No final da palestra, eu envio o link do formulário, do Forms, e aí é só preencher e enviar. Pode ser até domingo. A gente sempre vai dando um prazo assim, mas algumas pessoas esquecem, a gente manda o link novamente para preencher, não tem problema. Tá bom? Ok, obrigada. Obrigada. Então, a gente vai dar início, né, ao nosso ciclo virtual de atividades complementares do Departamento de Matemática e Estatística da UEPG. Estamos na semana 3, e como a gente já estava comentando, é uma alegria a gente poder encontrar cada um de vocês aqui, né, mesmo estando à distância, e espero que todo mundo esteja bem, esteja se cuidando, que a família de vocês também esteja bem, e eu também estou muito feliz pela nossa convidada, que eu já conheço há um bom tempo, e a Juliana foi minha aluna lá na Unicentro, então ela é licenciada em matemática pela Unicentro, e é mestre e doutora em educação matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Rio Claro. Então, mesmo ela sendo uma jovem pesquisadora, ela tem essa trajetória dela, ela é bastante intensa e bastante significativa. E já vou contar por quê, porque como eu acompanhei ela durante a licenciatura, eu acompanhei esse início da vida como pesquisadora, né? Ela foi aluna de iniciação científica com o colega Edilson, que foi um grande pesquisador na área de história da matemática, e eu acredito que ele tenha influenciado muitíssimo e contribuído muitíssimo na formação dela. Então, não podia deixar de comentar isso, né? E olhando para o currículo dela, a gente vê o quanto ela tem produzido, né, nessa área de pesquisa, que é a história da matemática, e atualmente ela é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, Juliana, obrigada por ter aceitado o nosso convite, e passo para você a palavra, né, e desejo que todos aproveitem o máximo a fala da Juliana. Obrigada, Marceli. Ai, fiquei até emocionada com as palavras aí, não esperava essa apresentação, eu tinha me preparado para me apresentar. Vamos lá, então. Primeiro, eu quero agradecer o convite de vocês em estar participando desse ciclo virtual de atividades. Já falei aqui um pouquinho, né, no início da conversa, dei os parabéns por essa ação que vocês estão fazendo aí enquanto departamento. É uma atividade muito, muito rica para os alunos, para os professores que estão apresentando, para quem está assistindo. É um meio da gente não esquecer, né, das nossas atividades profissionais, né, e que nesse período de quarentena às vezes fica um pouco difícil, né, a gente fica muito em função de outras atividades, e isso faz com que a gente volte para essa função nossa profissional, né. Bem, a Marceli já contou um pouquinho da minha trajetória, né, eu sou de Guarapuava, fiz a graduação lá, fiz iniciação científica com o professor Edilson. O Edilson tinha acabado de retornar do doutorado, acho que fazia uns 2 anos que ele tinha voltado do doutorado, quando eu entrei na licenciatura lá na Unicentro. E ele fez o doutorado na mesma instituição que eu estudei depois da pós-graduação, que foi lá em Rio Claro.
E logo que eu conheci ele, eu lembro que, assim, eu coloquei na minha cabeça, eu quero estudar onde ele estudou. Eu nem sabia onde ficava Rio Claro naquela época, né? É interior de São Paulo. Mas como ele se tornou a minha referência de pesquisador, né, e profissional, eu enfiei na minha cabecinha naquela época que eu queria estudar onde ele estudou. E foi assim, ao longo dos 4 anos, isso foi no primeiro ano da faculdade, ao longo dos 4 anos, né, ele sempre foi ali me incentivando, e depois a gente formalizou um projeto mesmo de iniciação científica, e quando eu me formei, eu fiz o seletivo para Rio Claro, e ele me indicou, inclusive, o orientador, né, do grupo de pesquisa lá de História, e aí eu entrei lá em Rio Claro e fiquei, fiz o mestrado e depois o doutorado. Hoje em dia estou morando em Recife, porque casei e vim para cá faz um ano, e estou trabalhando na Universidade Federal Rural, que tem aqui, tem a Universidade Federal e tem a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu estou no Departamento de Educação, mas trabalhando no curso de Matemática e Pedagogia. Trabalho com as disciplinas de estágio 1 na matemática, tendências de educação matemática e na pedagogia, matemática na prática pedagógica, né? Então, estou começando a minha carreira como docente agora, e como pesquisadora já tem aí uma trajetória que vem desde a iniciação científica, que foi o que a professora Marcele comentou. Bom, acho que eu vou agora colocar aqui os meus slides para a gente começar então a fala. Aí vocês me avisam se dão um okzinho aí na imagem para eu ver se está aparecendo. Deixa eu voltar aqui. Não sou muito adepta das tecnologias, estou aprendendo isso agora. Vamos lá, vamos ver lá. Ele não está querendo aparecer para eu apresentar só uma janela, então eu vou apresentar a tela toda, que daí eu acho que vai. Tá aparecendo os slides? Alguém consegue confirmar para mim? Sim, está aparecendo. Tá, né? Então, vamos lá. Pensando no título, então, para conversar com vocês hoje, com o título longo, daria para, acho que, fazer umas 3 ou 4 falas aqui sobre esses temas que eu coloquei, mas eu vou tentar abordar de modo geral esses temas que eu coloquei aqui, e acho que vai dar para contribuir um pouquinho aí para vocês, e para mim também foi muito rico poder juntar tudo isso e fazer uma síntese aqui, né? Então, coloquei ali, História da Matemática, Práticas, Fontes e Obstáculos para o Professor e Pesquisador. Então, a gente vai passar por esses temas aí ao longo da minha fala. Coloquei aqui no cantinho o nosso @ do Instagram, é um Instagram que eu criei em conjunto com 3 colegas, também professoras e pesquisadoras na área de História, e aí a gente teve a ideia, nesse período da quarentena, de fazer esse Instagram para estar divulgando temas de História da Matemática. E aí, por enquanto, a gente ainda não tem muitos temas lá apresentados no Instagram, porque começamos há pouco tempo, mas a ideia é mantê-lo com pelo menos uma postagem por semana. Então, quem tiver Instagram depois quiser dar uma olhadinha lá, o @ ficou Histórias da Matemática. Aí criamos essa logo, e é isso, então vamos lá. Bem, para começar a nossa conversa, como muitos dos alunos, né, conversando com a Sheila, ela comentou que muitos dos alunos que estão participando dessas conversas virtuais ainda não cursaram a disciplina de História da Matemática, então pensei em iniciar, de um modo geral, comentando, né, o que seria história, né? Então, a gente pode dividir a história geral em uma história tradicional, que seria um tipo de se fazer história tradicional, e uma nova história. E isso, assim, bem geral, só para a gente entender um pouco dessa divisão, né? Então, tem um modo tradicional de se fazer história e um jeito moderno, que é chamado nova história. Marc Bloch, que é o historiador francês que eu coloquei a citação aqui, ele disse que história é a ciência dos homens
no decorrer do tempo. Mas aí a gente pode pensar, e o que é a historiografia? Né? A historiografia, já vem, né? A historiografia é a ciência que escreve ou descreve a história, porque a história ela é escrita, né? E é escrita por homens também, né? Em determinado lugar e determinada época. E então esses dois conceitos de história e historiografia eles são bem importantes, né? Para a gente começar essa conversa. Numa visão da nova história, a gente pode trabalhar tanto com documentos escritos quanto com documentos não escritos, né? Nesse documentos não escritos, ele pode entrar a tradição oral, às vezes em famílias tradicionais, né? Uma história ela é contada de bisavô para avô, depois pai e filho, e isso não necessariamente é registrado em um documento, né? Não é escrito, não é literalmente escrito, mas a tradição oral, numa visão da nova história, ela também é relevante e pode ser considerada como um documento. Então, vídeos também podem ser considerados como documentos, não só aqueles documentos escritos que, numa visão da história mais tradicional, seriam considerados documentos oficiais. Aí, coloquei outra citação aqui, que é do Certeau, que também é um historiador que faz parte da nova história, e ele pergunta, o que fabrica, então, o historiador quando faz história? Para quem trabalha, ou, né, o que ele produz. Isso aqui ele escreveu, né, num livro sobre fazer histórico, e aí muitas problemáticas são colocadas, né, nesse fazer histórico. E quando a gente estuda um pouquinho sobre a nova história, a gente vai entender que dentro da nova história existem também modalidades de se fazer história, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais da história cultural, mas existem tipos, né, modalidades, são correntes historiográficas dentro da nova história. Aqui, deixa eu tentar ligar aqui uma setinha para mostrar para vocês aqui. Aqui, acho que dá para vocês verem, né? Agora quando eu estou falando. Onde eu coloquei aqui compreensão versus narrativa, a gente pode fazer aqui uma comparação entre uma visão de história tradicional em que era feita uma narrativa, né, de fatos e dados, seria uma visão positivista aí da história, na história tradicional, e numa visão nova, que é da nova história, a gente pode tentar compreender o que aconteceu, né, no passado, seja ele um fato, um acontecimento, então, nesse sentido de compreensão. Então, na nova história, a gente vai tentar entender os porquês, né, daquele acontecimento. E não apenas narrar o acontecimento com base em dados, né, documentos que eu vou selecionar para serem as minhas fontes. Agora, imagine a dificuldade, porque a realidade é complexa. Nós vivemos hoje no presente e a gente sabe como é complexo, né, o presente, e o passado não era diferente, o passado também é complexo, então não existe uma objetividade. Além disso, quando o historiador, até eu acho que eu já vou passar aqui depois eu chego lá. O historiador, ele vai escolher quais documentos, né, ele vai usar para ser a sua fonte no seu fazer histórico. Então, a gente vendo na realidade, a gente tem N's, né, sobre um fato, um acontecimento, a gente tem N fontes, N documentos que falam sobre aquilo. Mesmo que a gente tivesse poucos documentos sobre algum assunto, né, que seria discorrido, fazer a história de algum tema, duas pessoas fazendo história de um mesmo assunto já sairiam histórias completamente diferentes, porque são pessoas diferentes, então a fazer história, né, o fazer histórico, ele está muito relacionado com quem produz a história. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu até ia dizer para vocês, a Marcelia, quem tiver lá no chat, se tiver alguma pergunta ou se alguém tiver algum comentário para fazer, eu pode interromper a minha fala e eu tento contemplar o comentário.
Ou eu posso também anotar, Juliana, e aí no final a gente talvez possa fazer uma... Pode ser, como... Isso, eu vou acompanhando as dúvidas e aí no final a gente pode retomar, talvez. Tá bom, pode ser assim. Ficar cuidando da fala e do que posta, acho que é meio... É muita coisa, né? É difícil. Então, eu faço esse papel, tá? Tá bom, tá bom. Depois eu respondo, então. No último quadro aqui, eu coloquei: a história seria uma explicação do homem e do social a partir de uma coordenada sutil, preciosa, que é o tempo. Então, quando o Mark Bloch falou, lá naquele primeiro slide que eu coloquei aqui, que é a história é a ciência dos homens no tempo, ele quer dizer que para você fazer história, você tem que considerar que o homem é um ser social e que ele está relacionado com um contexto histórico, né, e geográfico, e também em uma determinada época. E isso é comum, né, esse pensamento, ele é comum para todos os historiadores aí da nova história, mesmo que sejam nas diferentes correntes, né. Sim, aí eu estava falando sobre duas pessoas escreverem uma história sobre o mesmo tema, né, então... eu até estava pensando num exemplo para dar aqui antes da palestra. Por exemplo, eu, Juliana Martins, vou escrever a história da minha família, a história dos Martins, por exemplo. E eu possuo ali, eu escolhi alguns dados, alguns documentos que vão ser minhas fontes. E vou escrever minha história. Vamos supor que a professora Marceli também está interessada em escrever a história dos Martins, e ela possui, mesmo que fossem os mesmos dados, os mesmos documentos, com certeza sairiam histórias diferentes, porque a professora Marceli tem suas influências. Ela vai trabalhar com os documentos, vai questionar os documentos de um modo que talvez não seja o mesmo modo que eu trabalharia, que eu questionaria aqueles documentos, né? Então, é isso que o Certeau e outros historiadores da nova história, eles, né, incentivam, que como a nova visão que é dada também para as fontes históricas. E aí eu já vou falar sobre isso um pouquinho depois. Aí até coloquei esse meme aqui, que talvez vocês já tenham visto, eu vi várias vezes, né, principalmente nesses últimos anos, que é um minuto de silêncio por todos os professores de história que terão que explicar essa zona no futuro. Mas isso não serve só para esse momento. Eu quis colocar esse meme aqui para reforçar esse dado que eu coloquei aqui, que a realidade e o passado são complexos. Então, assim, todos os professores ou os historiadores, eles passam por um processo ao escrever a história, né, ao fazer história. E existem dados e documentos, né, diversos, e esses historiadores podem estar escolhendo, né, seus documentos ali, fazer sua seleção de fontes. Então, com isso, assim, tem N documentos que podem ser escolhidos para falar sobre determinado assunto, né, então, tanto professores de história quanto historiadores, né, que escrevem aí a história, passam por essa situação de ter que escolher fontes, escolher documentos, e como analisar, né, esses documentos aqui, pergunta você fazer para como você dialogar com esses documentos. Então, não é uma tarefa fácil. Então, esse meme, ele não serve só para esse momento que estamos vivendo. Bem, então aqui, como eu já tinha falado ali um pouquinho antes, a história cultural é uma das linhas da nova história, e nela, né, tem aqui algo que eu coloquei aqui, que são temas relevantes dentro da história cultural. Então, por exemplo, considerar e problematizar os usos que as pessoas fazem dos objetos e dos modelos que lhes são impostos. Então, quando você conhece um pouco mais sobre nova história e fica um pouco mais atento com o que você lê, é muito comum você pegar uma notícia de jornal, um livro, e você se perguntar, mas quem é que escreveu esse livro, né? Será que a pessoa que escreveu por que a pessoa escreveu esse livro? Como será que o que será que ela usou, né, de documentos para produzir esse livro? Então, isso eu acho uma coisa muito legal, porque a história, né, nessa visão da nova história, ela faz com que você seja mais crítico com aquilo que você lê. Aí o Peter Burke, que é outro historiador
da Nova História, e ele é dessa linha da história cultural, ele escreveu assim: os historiadores culturais tendem a praticar a crítica das fontes, perguntar por que um dado texto ou imagem veio a existir, e se, por exemplo, seu propósito era convencer o público a realizar alguma ação. Então, até fico pensando, nossa, mas a gente tem que ter essa desconfiança quando vai ler, né, um livro ou alguma notícia, mas é muito interessante. Eu até vou dar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu essa semana de uma colega minha. Foi publicada uma notícia num jornal da cidade dela que os gastos com o curso de matemática da universidade delas tinham ultrapassado, resumindo assim, matemática era o curso mais caro da universidade, mais caro que medicina e que outros cursos da área de saúde, que na realidade tem um gasto maior, né, com laboratórios e etc. Então, uma pessoa, né, vai pegar esse jornal e vai ler essa informação, ela pode acreditar ou ela pode desconfiar daquela informação que está dada ali. E a fonte, a referência que está dada na notícia, se eu não me engano, tá escrito assim, resultado de um mestrado em administração pública. Então, não tem também muitos dados de como foi feito o levantamento da documentação que comprove aquele dado que está ali. Então, eu acho que a história, ela abre esse olhar, assim, para a gente ser um pouco mais crítico com relação àquilo que a gente lê, né? E nessa abordagem da Nova História, então, tem um novo significado para fontes, né? As fontes, elas podem ser trabalhadas e questionadas. Então, não é porque um documento tá dado, está escrito ali, que ele só quer dizer aquilo que realmente está ali. Não, ele pode ter outros motivos para ele ter sido escrito, a gente pode dialogar com esse documento, né, com essa fonte. Nesse sentido que os documentos, então, eles podem ser vistos, né, no novo ponto de vista, que não é aquele que o documento está ali, que ele é verídico, e ponto final, até porque um documento ele pode ter sido forjado, uma assinatura pode ter sido copiada, enfim. Então, nessa visão aí da Nova História, os documentos podem ser interrogados e problematizados. Aí, continuando então ali, o que faz parte, né, desse fazer histórico? Fontes e documentos. Aí o Certeau, que é o mesmo historiador que eu já falei aqui antes, ele diz assim pra gente, que em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar em documentos certos objetos distribuídos de outra maneira. Essa nova distribuição cultural é o primeiro trabalho. Na realidade, ela consiste em produzir tais documentos, pelo simples fato de recopiar, transcrever ou fotografar esses objetos, mudando ao mesmo tempo o seu lugar e o seu estatuto. O que o Certeau quer dizer aqui é que o historiador ele pode produzir sua coleção, né? Até ele coloca aqui depois, sua coleção de documentos. Porque o pesquisador, o historiador, ele não vai dar conta, muitas vezes, de abranger todos os documentos que são relativos a um tema que ele quer produzir, então ele vai ter que fazer uma seleção. Quando ele faz essa seleção, essa reorganização, quando fotografa, ele já está ali produzindo os seus documentos, as suas fontes para o seu trabalho específico, né? Então, esses documentos formam uma coleção. Depois eu vou dar o exemplo de toda a minha pesquisa documental no doutorado, para vocês entenderem um pouquinho mais esse processo de formação da coleção de documentos. Então, você retira determinados documentos de um lugar, lá de um momento histórico, você acaba fotografando, tem coisas que você não pode tirar dos arquivos, né, dos acervos pessoais, aí você fotografa, você transcreve, aí você passa para o computador, você produz um novo documento que vai ser a sua fonte, né, para aquela pesquisa. Agora, vejam que para você formar essa coleção, né, produzir esses documentos, você tem que ter um problema de pesquisa, você tem que ter um tema que você queira falar, você não vai sair juntando um monte de documento de uma época, por exemplo, sem ter definido ainda o que você quer ali definitivamente falar. Deixa eu tomar aqui uma aguinha. Bem, tudo isso, então, que eu falei até agora, é uma visão mais geral de história, né? Agora
vamos olhar para a nossa área. E na história da matemática, como é que funciona, né, essas duas abordagens históricas, a tradicional e na história da matemática a gente não chama de nova história, a gente chama de historiografia atualizada da matemática. Então, na historiografia tradicional da matemática, o que a gente acabou vendo, né, como é que essa história foi sendo produzida, sendo escrita. Quando era história de conceitos, pegava o conceito como a gente conhece hoje, e de como ele está hoje estabelecido, a história sendo escrita até a sua origem. Fazer isso é fazer uma abordagem retrospectiva, né? Então, como eu falei, por exemplo, vou falar sobre a história do cálculo. O que em muitos livros, dos livros tradicionais de história da matemática acontece? Começa a trabalhar com o cálculo como ele está formalizado hoje, e aí tenta fazer aí um processo histórico, né, um caminho, até como ele foi sendo constituído lá na sua origem. Né? Na verdade, o cálculo diferencial integral, ele é até ensinado numa ordem diferente do que realmente ele foi sendo construído historicamente, né? Geralmente a gente começa ensinando aí funções, limites, aí derivada integral, mas quando você vai estudar a história do cálculo, as primeiras preocupações, os primeiros problemas começaram na área de integral, né? Então, até tem um professor lá em Rio Claro que quando ele trabalhava cálculo, ele começava por integral, né? Ele fazia o caminho histórico, não o caminho que já está formalizado nos livros de cálculo. Na historiografia atualizada da matemática, então, a gente pode se perguntar o que podemos dizer hoje sobre algo que já foi tratado na historiografia tradicional, porque eles estavam em outro momento histórico, possuíam outros documentos, né, outro tipo de análise também nesses documentos e um outro modo de se construir a história. Então, a gente pode, numa visão da historiografia atualizada, voltar para esses assuntos que já foram trabalhados na historiografia tradicional, mas não para repetir, né, o que já foi dito, mas para passar por uma nova visão com base na nova história, que seria a teoria geral da história. Então, seria um outro tipo de narrativa, seria uma narrativa histórica pautada numa historiografia atualizada, né? Até porque, atualmente, a gente já tem, na área de história da matemática, muitas pesquisas que já estão seguindo, né, já seguiram a linha da nova história. Então, toda essa história tradicional que já foi escrita, ela precisa ser revisitada, precisaria ser reescrita. Só que são livros que a gente usa ainda hoje para dar aula de história, o livro do Boyer, o livro do Ives, são os dois mais conhecidos, mas tem N livros de história da matemática que são os livros clássicos, né, que estão nessa visão mais antiga da abordagem aí retrospectiva, né. E também a gente precisa entender que, né, quem foram essas pessoas que escreveram esses primeiros livros de história da matemática geral, né. Então, hoje tem-se uma nova visão, mesmo de pesquisa desses assuntos, e como olhar para esses temas que eles não tinham naquela época, né. Aí eu coloquei aqui que, muitas vezes, o que acontece nessa história da matemática tradicional, né, acontece muito anacronismo, que é um erro de cronologia que geralmente consiste em atribuir a uma época ou a um personagem ideias e sentimentos que são de outra época, ou em representar nas obras de arte costumes e objetos de uma época que não pertencem, né? Uma época que não pertencem. Então, quando a gente pega, eu vou dar um exemplo do papiro Hind, né, que foi o tema que eu estudei no mestrado, em muitos livros de história da matemática geral, ou outras pessoas comentam que nos problemas do papiro Hind, por exemplo, trata de fração unitárias. Só que fração unitária é um termo moderno que é atribuído àquela produção que está lá no papiro, porque eles tinham um entendimento de parte, de um todo, né, que fazia parte lá do que eles acreditavam, e que hoje a gente, olhando para aquilo, chama de fração unitária. Então, fração unitária é bem disseminado. Eu, antes de entender um pouco mais sobre a nova história, eu mesma falava muito sobre as frações unitárias do papiro Hind. Mas, assim, é importante dizer que
fazer analogia que aquilo se assemelha com uma fração unitária hoje, né, uma fração unitária nossa, como escreveríamos, não é errado. É errado disseminar a ideia que aquilo já existia desse modo, né, como se os egípcios já escrevessem que aquilo que eles estavam fazendo era fração unitária, e não é, eles estavam fazendo outra coisa que hoje a gente pode dizer que parece, né, que é uma fração unitária. Então, fazer esse tipo de associação de um termo moderno a algo do passado é fazer anacronismo. E é isso que é uma das coisas que na visão atualizada aí de historiografia que a gente tenta, né, evitar. Outro exemplo também é falar que no papiro existem problemas de álgebra geométrica. Eles provavelmente nunca tinham ouvido falar o que era álgebra, né? De geometria, não. Geometria, já a medida de terra, eles já tinham entendimento, mas álgebra, não. Então, aí a gente fala, não, lá no papiro, problema tal, trabalha com álgebra geométrica. É um termo moderno que eu estou dizendo que eles já trabalhavam. É algo que se assemelha, o conhecimento que eles tinham, ou a prática matemática que eles resolviam o problema lá e como o problema era estabelecido, se assemelha com o que hoje a gente pode chamar de álgebra geométrica, né? Então, numa concepção historiográfica aí tradicional, o que acontece com... O que aconteceu, né, nesses anos, em tudo isso que já foi produzido até hoje na história tradicional, né? Acabou mostrando que o modo tradicional de contar a história da matemática ajudou a construir uma visão de que a matemática seria um saber unificado envolvendo quantidades, números ou grandezas geométricas, né? Se você olha, o primeiro livro de história da matemática que eu li, quando eu estava lá no primeiro ano da graduação, foi o livro do Ives. E realmente, quando você... e é um livro bom ainda, por sinal. Quando você termina de ler o livro, parece que a matemática é uma coisa só, o que ele coloca aqui, né? Uma coisa única, que é sobre um único saber, que envolve ali quantidades, né? Números ou grandezas, né? Geométricas, mas que na verdade não é. Não é só isso. Quase todos os livros disponíveis em português que narram a história da matemática seguem essa abordagem retrospectiva que eu estava falando, e partem dos conceitos tais como os conhecemos hoje para investigar sua origem, né? Aí, por conta disso, surgem afirmações do tipo: o primeiro a descobrir a fórmula tal foi o matemático X. Então, a gente vê muito disso nesses livros tradicionais e acaba chegando resquícios disso até no ensino de matemática, né? Nos livros didáticos, tem muito disso, de usar a história da matemática, assim, como uma ilustração, né? E tem muito disso. Fórmula tal foi descoberta por tal matemático, né? Outra coisa que eu coloquei aqui: esse tipo de informação, além de ter pouca relevância, oferece uma imagem deturpada da matemática, como se ela fosse uma ciência de conceitos prontos, dados a priori que os antigos ainda não tinham descoberto ou não tinham possibilidade de conhecer. Então, isso que está dado aqui é uma consequência, né, desse modo de se escrever história, esse modo tradicional, né. Numa visão historiográfica atualizada, então, quando encarado como uma prática múltipla e diversa, esse conhecimento matemático se apresenta composto por ferramentas, técnicas, resultados desenvolvidos por, aqui eu coloquei pessoas, mas pode ser por várias pessoas, né, em momentos e contextos históricos específicos, com suas próprias razões para fazer matemática e com ideias singulares sobre o que aquilo significa. Então, assim, isso é fazer uma história contextualizada, né? Uma historiografia atualizada, ela vai olhar para todo esse contexto, né? Toda essa motivação, todas as ferramentas, né? Não é o conceito pronto ali por si só e quem chegou até ele, né? E poucas vezes ainda discute-se como chegou até ele, né? Então, na visão da história atualizada, vai abordar épocas, personagens e localidades já tratados, né, como eu já tinha falado, pela narrativa tradicional, mas não para reproduzi-la, mas para se mostrar o que hoje a gente pode falar, né, sobre aquilo que já estava escrito. Então, seria construir uma nova história sobre aquele assunto.
Muitos relatos que caíram no senso comum, reproduzindo anedotas sobre a vida de matemáticos, além de mitos e lendas, vêm sendo desmentidos, desconstruídos ou problematizados por diversos historiadores nas últimas décadas. Então, a gente tem 2 livros, que agora eles não estão aqui perto de mim, senão eu mostraria para vocês. Temos 2 livros produzidos que seguem essa visão da historiografia atualizada, 2 livros escritos por professores brasileiros. Um deles é o livro da Tatiana Roque e o outro do Fumikazu Saito. O do Fumikazu está nas referências aqui. Eu acho que o da Tatiana não está. Mas são livros que eles procuram escrever história da matemática considerando novas pesquisas, né? Fugindo um pouco daquela história tradicional que já estava ali escrita. E aí a gente pode pensar que pode-se fazer história da matemática essencialmente por 2 razões, né? Para a gente mostrar como ela se tornou o que é, e nesse caso a gente geralmente vai no sentido de contar como foi construído o que hoje acreditamos ser o edifício ordenado e rigoroso que chamamos matemática, ou para indicar que ela não é... aqui, chegou um livro aqui. Aqui está o livro da Tatiana Roque. O outro acho que está em cima da mesa ali, ó, do Fumikazu. Lá, na mesa da sala. Pega para mim, por favor. Então, esse aqui, e ela até escreve aqui, uma visão crítica desfazendo mitos e lendas, né? Aí, fruto aqui de anos de pesquisa, e ela traz essa visão aí da historiografia já atualizada, né? O livro dela é de 2011. Então, é um livro... É 2011? Deixa eu ver se é 2011. É um livro, 2012. É um livro atual. O livro do Fumikazu é esse daqui. História da Matemática e suas reconstruções contextuais. Então, ele também vai no sentido, e basicamente essa parte mais teórica aqui dos meus slides está baseado no que o Fumikazu Saito escreveu. Ele é professor lá da USP. E ele tem essa preocupação com essa reescrita, né, da história da matemática nessa visão atualizada. É muito bom esse livro aqui do Fumikazu e o da Tatiana Roque também. Sim, então, no primeiro caso, a gente pode fazer a história da matemática para mostrar como ela se tornou o que é, e aí, nesse sentido, a gente vai acabar contando como que foi construído, né, esse edifício rigoroso e ordenado que a gente chama hoje de matemática. Ou para indicar que ela não é apenas o que nos fazem crer que é. Então, a gente pode, né, questionar. Eu até coloquei ali no segundo modo de fazer a história da matemática, ao contrário, pretende-se exibir um conjunto de práticas, não é a matemática, podem ser as matemáticas. Um conjunto de práticas muitas vezes desordenadas, que apesar de distintas, né, das atuais, também podem ser ditas matemáticas, né. Então, talvez você já até possa ter visto em algum lugar as histórias da matemática, inclusive é o nome do nosso Instagram, Histórias da Matemática, porque não é a matemática, pode ser as histórias, né, e das matemáticas, não só a matemática no singular, né. Bem, então toda essa parte aqui mais teórica, eu espero que tenha dado, assim, para dar um panorama geral do que é uma história numa visão tradicional, e na visão da nova história, como que isso se reflete na história da matemática, né, que é produzindo uma historiografia atualizada da matemática, que é nisso que tem se concentrado, eu acredito, as pesquisas mais atuais na área de história da matemática, é tentar ir no sentido de reescrita do que já foi produzido até então, né, com novas fontes, novos documentos que foram encontrados, ou mais no sentido de uma nova mesmo interpretação, né, daquilo que já foi dado. Agora, então, a gente vai começar a falar um pouquinho, né, pegar um caso mais particular aqui que vai entrar na minha dissertação de mestrado. Quero começar com essa imagem aqui, que é um mapa, né, e está escrito assim nesse mapa: as primeiras civilizações da antiguidade. Então, observem, vamos prestar bastante atenção nessa imagem aqui.
E aí eu quero destacar aqui como que cada povo da antiguidade fazia seus registros, né? Os egípcios registravam não só matemática, mas todas ali, tudo que eles queriam registrar que era da sociedade, eles registravam em papiros. Um exemplo, né? Os povos mesopotâmicos em tabletes de argila, os gregos em rolos de pergaminho, os incas usavam quipus, né, para fazer contas, para comparar quantidades, e os maias faziam seus registros em códex. Aí aqui no mapa ele até coloriu, né, de azulzinho, aqui um azul esverdeado, aonde estariam localizados esses povos. Aí aqui são as imagens, né? Imagens que eu peguei do Google. A imagem de um papiro, códex, um obelisco, que também é um documento, pode ser encarado como um documento, um tablete de argila, um quipu, né? Que por meio dos nós aqui tinha o registro de quantidades. A pedra de Roseta, que é um documento muito importante para a história da matemática do Egito Antigo, e para a história do Egito Antigo do modo geral. Depois vocês vão entender por quê. Agora vamos refletir um pouquinho sobre esse mapa que está dado aqui, né, que eu coloquei. Não, assim, o que soa estranho, mas não soa, porque não é o som, né? Mas quando vocês olham para esse mapa assim à primeira vista, não sei se vocês têm impressão de alguma coisa ou se questionam alguma coisa, né? Aí vocês podem até colocar aí no chat, depois a gente conversa, mas eu já vou entregar aqui a resposta basicamente com essa pergunta aqui. Que quando a gente olha para o mapa, a gente pode se perguntar, será que os povos considerados à margem do mundo ocidental não produziram ciência ou matemática? Então, se a gente observar, eu coloquei aqui de fundo de novo essa imagem. O que está colorido aqui nesse mapa? Está colorido aqui na Ásia, né, chineses, indianos, persas, mesopotâmicos, gregos, romanos, egípcios. E aí a gente pode se perguntar, mas e na América, por exemplo, né? Será que não existia algum tipo de produção, né? Produção científica como acontecia nos outros lugares? Não, mas eu quero saber se existia algum tipo, né, de prática matemática, o que é que existia antigamente nesse continente aqui, vamos dizer, que não foi contemplado nesse mapa aqui, né? Então a gente pode se perguntar isso e fazer isso já é um modo de exercitar o que a gente já viu aí sobre Nova História. Você tem uma fonte aqui, mesmo uma imagem, você se questionar, né? Mas por que não está contemplado aqui? Por que não está pintado aqui de azul, verde aqui, outros povos? Será que não existia ciência nesses outros lugares? E aí eu coloco aqui esse livro de História da Matemática, que se chama La Cresta del Pavo Real. É um livro que está em espanhol, não tem tradução dele ainda para o português, e é um livro que traz uma perspectiva alternativa aí para a história da matemática, porque ele vai fugir um pouco daquele eurocentrismo ali, né? Não é só a Europa, mas dessa visão aqui que aqui era o berço, né? Da produção científica e da civilização na antiguidade. Esse livro é bem interessante, né? Para quem trabalha com a disciplina de História da Matemática, eu acho que vale a pena olhar. E ele até coloca aqui as matemáticas e suas raízes não europeias, né? Então, ele traz aí como fonte e pesquisa mesmo, né? Resultado do que tipo de matemática era produzida, então, no continente americano. A gente pode até se perguntar, mas será que os indígenas brasileiros produziam algum tipo de matemática? Ou nem, se eu não quiser dar um nome de matemática, mas que tipo de prática, né, que pode ter a ver, né, que pode ser relacionado com matemática, eles produziam. Aí eu não coloquei aqui no slide, mas já vou comentar que o professor que eu estudei no doutorado, que é o professor Eugênio Rajagabalha, ele escreveu um artigo falando sobre a origem e o desenvolvimento do cálculo. Aí ele vai trabalhar com o cálculo verbal, o cálculo prático e o cálculo, acho que aritmético. Cálculo verbal, cálculo prático,
Agora não estou lembrando da outra abordagem que ele dá para o cálculo. Mas, em uma sessão, ele trabalha, em uma sessão desse artigo, só com o que ele chama os numerais entre os selvagens, que era como os índios eram conhecidos naquela época. Daí ele vai falar um pouquinho, baseado em estudos que ele leu, de como era trabalhado essa questão do cálculo, né, para os indígenas. Então, Miguel e Miorim, né, que são referência na área de história da educação, matemática brasileira, até eles vão falar que esse trabalho do professor Rajagopal pode ser considerado o primeiro trabalho de etnomatemática que foi escrito, né, aí por um brasileiro, porque ele já vai olhar que tipo de prática matemática, né, os indígenas faziam. Vamos então continuar. Então fica a dica também desse livro aqui. Esse livro não é fácil acesso, a gente conseguiu estudar ele numa disciplina, até por acaso uma colega conseguiu emprestar, um tio dela tinha esse livro. Aí ela digitalizou e compartilhou, né, naquela época com a turma. Eu acho que eu tenho ele ainda na minha pasta aqui, compartilhado. Bem, agora vamos para um tema bem específico, então, de história da matemática, para conversar, que é o tema que eu estudei no meu mestrado em iniciação científica, que é o papiro Hindi. Então, se a gente for ver lá do começo, né, do título que eu coloquei para a fala, práticas e fontes, já deu para a gente conversar um pouquinho. Agora, vamos, pegando esse tema, né, específico, eu vou falar um pouco da minha pesquisa, a gente vai entender os obstáculos, né, que um professor e pesquisador passa ao trabalhar e fazer pesquisa com história da matemática. Bem, estou falando de papiro Hindi, a gente já viu que papiros, né, eram aí o local onde os egípcios faziam seus registros, né, o meio de registro eram os papiros. Então, o povo egípcio, aí a gente pode olhar no mapa onde é que, então, fica o Egito, né, continente africano, nessa primeira imagem aqui, onde está circulado aqui, em pontilhadinho, é o país, né, o Egito, onde está localizado, fica na região norte, então, da África. Aí aqui, na outra imagem do lado, tem o mapa, aqui em azul, a gente vê o Rio Nilo, e vê que as principais cidades aí, no Egito Antigo, elas foram aí sendo construídas bem em torno mesmo do rio, né? Eu acho que era a necessidade da água, de ter água. Então, aí a gente vê ali Alexandria, Cairo, Gizé, Suez, Mênfis, Luxor, são cidades conhecidas aí na história do Egito Antigo, e todas elas estão bem próximas aí ao rio Nilo, né? E o que é o papiro, então? Que era a fonte de registro do povo egípcio antigo. Papiro é uma espécie de papel que é feita a partir dessa plantinha aqui. Talvez você já tenha visto em algum local um papiro. Eu tinha um sonho, uma época, de plantar o papiro, nunca plantei. Porque eu queria fazer mesmo o papel a partir daí da planta. O nome científico é Cyperus papyrus, né? E é onde, então, eles faziam o seu registro. Nessa primeira imagem aqui, tem todo o processo, né, de como era feito até chegar no papel, como está dado nessa imagem aqui, nessa primeira imagem aqui, né. Aí, como que era, então, esse processo? Cortava-se os caules, né, em tiras, tirava aquela capa do caule, cortavam as tiras, colocava sobre uma superfície rígida, né, uma pedra, geralmente era uma pedra, iam fazendo fileiras, né, num sentido e depois no outro sentido. Aqui podia ser cruzado também, aqui na imagem não, aqui tá a fileira e depois já outra fileira em cima, né, no outro sentido. Aí, camadas sobrepostas dessas fileiras. Depois, isso aqui era pressionado, aqui tem um martelinho, mas geralmente era colocada outra pedra em cima, e isso era mergulhado na água. Quando ele ficava na água um tempo, ele solta como se fosse uma cola mesmo, do que eu li, fala que é como se fosse o açúcar da planta, ele vai se transformando como se fosse numa cola. Depois tira da água e deixa secar uns dias, e aí magicamente ele se torna
nesse papel que é muito resistente, por sinal. Eu até tenho um papiro, deixa eu ver se tá aqui. Não, devia ter pegado. Tá no outro quarto ali. Vamos ver se meu assistente já pega ela para mim. É muito resistente. Eu lembro que o Edilson, né, quando eu fiz a disciplina de história, eu não tive coragem de fazer isso com o meu papiro. Mas ele deixava, ele levava para aula e a gente amassava, né, fazia mesmo um bolinho com o papiro, tá numa gavetinha aí nesse guarda-roupa. E aí a gente abria e ele não rasga, ele não rasgava. Bem diferente que se você pega um papel, faz uma bolinha, né, com papel e depois abre. Se fizer isso, muitas vezes ele vai rasgar. E com o papiro isso não acontece, né? Não é à toa que os papiros sobrevivem até hoje, né? Os papiros, o papiro hindi, que é o que eu vou falar, ele data de 1650 antes de Cristo. E ele ainda, né, resistiu e resiste, ele está no Museu Britânico. Claro que rasgou, né? Depois a gente vai ver que ele rasgou com o tempo. Obrigada. Mas ele é um tipo de papel muito resistente. Aqui tem um papiro. Então, você vê, ele não tem nenhum furo, né, aqui no papel mesmo, na fibra. E ele aí tem essa possibilidade de durar, né, muito tempo. E aqui tem um outro que tá, né, ele tá pintado, né, aquele ali tá em branco, esse aqui ele tá pintado. E aqui, já vou aproveitar e mostrar também, é uma réplica pequenininha da Pedra de Roseta. Depois eu vou falar dela e é um documento muito importante para a tradução dos papiros, essa pedra aqui. Aí, na outra imagem aqui do meio, a gente vê como era fértil o solo, né, bem próximo aí ao Rio Nilo. Era aqui que tinha as plantações de papiro. Aí, na terceira imagem aqui, a gente consegue ver, né, a plantação ali de papiro. Sobre, então, a história da matemática no Egito Antigo, a gente tem alguns papiros que são fontes, né, de referência. O papiro Hindi é um deles, o papiro de Moscou, o papiro K1, o papiro de Berlim e o papiro do Cairo, porque são papiros que, em determinado momento, trazem algum elemento aí da prática matemática que eles estavam realizando. O papiro Hindi, ele é basicamente, o papiro ele é inteiro só de matemática, né, eu vou falar mais sobre ele, mas os outros, assim, algum deles, por exemplo, o papiro K1, ele é um fragmento que tem algo que relaciona, né, a prática matemática, mas o papiro Hindi, ele é basicamente só de problemas matemáticos, né, então o que é esse papiro aí que eu estudei, né, tanto tempo ali da minha vida? É um rolo, na verdade aqui ele rasgou depois com o tempo, mas o rolo completo, ele chega a ter quase 5 metros, porque se a gente vê aqui, ó, a primeira parte, ela tem quase 2 metros, e a segunda parte tem quase 3 metros, né, então no total ele teria aí praticamente 5 metros de comprimento. É uma junção, né, que foi feita de várias folhas, então em alguns momentos vocês conseguem perceber que tem uma tonalidade diferente de uma folha para outra, né, que nem aqui, ó, esse pedacinho é um pouco mais claro, e esse pedaço aqui é mais escuro, e isso porque eles reuniram, né, colaram uma folha do lado da outra para fazer esse rolo, né, inteiro do papiro. Aí, com o tempo, ele rasgou e ele está catalogado hoje no Museu Britânico desse modo, né, em 2 partes separadas, então, a primeira está catalogada como 1058 e a outra como 1057, a parte maior. E nessa parte que rasgou, que é essa partezinha aqui que eu estou mostrando, vocês estão conseguindo ver, né, como se imitasse o laser. Sim. Então, nessa parte que rasgou, descobriu-se um tempo depois outros fragmentos, depois de muito estudo, chegaram à conclusão que esses fragmentos conhecidos como New York, né, fragmentos, era a parte que faltava do papiro Hindi, né, aqui tem um pouquinho da história desse papiro, né. Então, essas duas partes, as partes maiores, foram compradas entre os anos 1855 e 1857.
por Alexander Henry Hind, por isso que tem o nome papiro Hind. Também a gente encontra sobre esse mesmo papiro, né, o outro nome, que é papiro Hermes, que é o nome do escriba que escreveu o papiro e assinou, colocou o nome dele lá. Então, Alexander Henry Hind gostava muito de comprar coisas, era um colecionador, e ele fez essa compra dessas duas partes, né, nesse período aqui que eu já falei. Quando ele faleceu, a filha vendeu para o Museu Britânico, em 1865, as duas partes, e é lá que está até hoje, né, os dois papiros. Quando o professor Edilson, eu não sei exatamente a época que ele foi, mas ele foi até o Museu Britânico, ele conseguiu ver a parte que estava em exposição, que era a parte maior. Quando eu fui, que faz 2 ou 3 anos, acho que faz 2 anos, já não estava mais em exposição a segunda parte. Eu fiquei muito triste, porque você precisava de uma autorização enfim, para você conseguir vê-la. E eu não sabia, eu cheguei lá, eu achei que eu ia conseguir ver e não consegui. Bem, os fragmentos que são a parte aqui, a parte que rasgou, foram compradas também em Luxor, pouco tempo depois que o Hind tinha comprado. Eu acho que ele olhou, né, ele quis comprar as partes maiores, e se os fragmentos estavam junto com as partes maiores ou não, né, não sabe, em nenhum lugar da história eu vi isso escrito, mas o Smith, ele comprou esses fragmentos porque achou que seria importante, e só em 1922 é que eles conseguiram identificar, aqui pelo conteúdo, né, que está escrito aqui no finalzinho, que era a parte aqui que rasgou. Essa parte aqui está no Museu do Brooklyn, né, em Nova York, e segundo o site está em exposição permanente. Aqui algumas informações gerais, então, do papiro. A escrita é a escrita hierática, não é a escrita mais antiga do Egito, que é a hieroglífica. A hieroglífica, talvez você já tenha visto em algum lugar. Acho que alguém... Bruna, você desliga o microfone, fazendo favor? Pronto. Então, ele está nessa escrita hierática, né? O papiro ele é escrito da direita para a esquerda. Então, é o contrário do que a gente escreve. A gente começa a escrever da esquerda e vai indo para a direita, né? O papiro, então, ele começa aqui, nessa parte, e tem esse que falta aqui, o pedacinho da folha, né? Que é aqui, exatamente essa que eu coloquei aqui. Então, ele é escrito da direita para a esquerda, e o escriba, ele usa tintas vermelha e preta. O que ele colocou em vermelho era coisas que ele queria dar ênfase. E ele também colocou um título para o papiro. O título é Regras para se perscrutar a natureza, e investigar a natureza e se conhecer tudo quanto existe, cada mistério e cada segredo. Então, é um título bem assim... ele dá um título muito importante, né, para o papiro, que é como se fosse regras para se conhecer tudo quanto existe, cada mistério e cada segredo. O papiro também ele é escrito na frente e no verso. Nessas imagens aqui a gente só consegue ver a frente, mas ele também é escrito no verso. Mas tem muitas partes, por exemplo, todo esse trecho, toda essa parte aqui, ela está em branco. Então, assim, não é necessariamente em todo, né, cada partezinha do papiro que está preenchida, tem algumas partes que estão em branco. Tem 87 problemas matemáticos. O escriba que escreveu se chama Hermes. Está colocado aqui, escriba copista. Depois a gente vai entender porque ele mesmo escreveu que ele estava copiando, né, o conteúdo, né, o texto de coisas ainda mais antigas. E tem um exemplo que eu vou dar lá no final, que vai ficar nítido, que é uma cópia, porque tem um detalhe lá, que a gente vai, não vou contar agora, senão eu já vou dar spoiler. A data ele colocou também no final aqui do título, que é 1650 a.C. Já não vamos fazer um anacronismo aqui de achar que a data está exatamente desse jeito aqui. Não tá, ele coloca o ano 33º da época da chuva e tal. Aí os historiadores egiptólogos, né, conseguiram identificar que é por volta dessa data, 1650 a.C.
o papiro Hind, né, quando o Hind comprou em Luxor, ninguém sabia o que estava escrito. Mas como ele tem, aqui nas imagens não aparece, aqui bem no cantinho aparece um pouquinho, mas não sei se vocês vão conseguir ver. Os problemas matemáticos, alguns deles têm um desenho geométrico, tem triângulo, tem um círculo, então o Hind talvez tenha imaginado que se trataria de um papiro matemático, mas a escrita hierática não estava ainda traduzida nessa época. Agora, vamos ver aqui, vamos ver na sequência que eu vou colocar. Como que aconteceu a tradução dessa escrita hierática? Foi por meio da Pedra de Roseta. Então, quando esses papiros foram encontrados, né, não sabiam os temas exatamente, porque a escrita hierática ainda não havia sido decifrada. A escrita hierática só foi decifrada depois que essa pedra foi encontrada lá no Egito, a Pedra de Roseta, porque ela foi encontrada na cidade de Roseta, durante uma expedição científica do Napoleão, lá no Egito. Ele levou muitas pessoas, né, cientistas, para escreverem tudo o que aquele povo, né, já havia produzido de ciência. E aí eles escreveram, os cientistas, um compêndio bem grande, que é a descrição do Egito, e tem muitas informações sobre a Pedra de Roseta lá. E nessa mesma expedição, um soldado, em 1799, ele encontrou a Pedra de Roseta próxima à margem do rio, né? E aí também, logo que eles encontraram, né, depois passaram algum tempo tentando entender o que significava essa pedra. Eles encontraram ela desse modo que está aqui na imagem do meio. Lá no Museu Britânico tem uma reconstrução, eles tentaram reconstruir como seria a pedra no formato original, que é essa primeira imagem aqui, e ela é muito alta, só esse pedaço que está aqui, ela já tem 1 metro e pouquinho de altura, então no tamanho original, acho que ela devia chegar talvez próximo aí 1,5 m, 1,60 m, é mais alta do que eu, praticamente. A Pedra de Roseta é o objeto mais visitado lá no Museu Britânico. Eu também tive a oportunidade de vê-la lá pessoalmente e tem muita gente em volta. Então, foi difícil de tirar foto, porque todas as vezes que eu passei lá, sempre tinha muita gente próxima aí à Pedra de Roseta. Aí, depois que ela foi encontrada, né, começou um processo de estudo, tentar entender o que estava escrito, né, o que foi escrito na pedra. Aqui a gente consegue ver uns traços de divisão, né? Aqui também nessa outra imagem, dá para ver um pouquinho melhor, que tem uns traços aqui que dividem. É porque nessa pedra, depois de vários anos de estudos, eles descobriram que era o mesmo texto que estava escrito, só que em 3 idiomas diferentes. Então, na primeira parte era hieroglífico, depois demótico, que demótico seria a escrita seria a escrita popular lá do Egito Antigo. A hieroglífica é aquela que é mais desenhada, né, que tem os desenhos. A hierática, ela já é um pouquinho mais cursiva, que ela veio depois, é ainda pouco desenhada, mas ela já é mais cursiva, que é a escrita do papiro, e a demótica já é bem cursiva, que seria a escrita mais popular, que não era só os escribas que dominavam. E na última parte aqui tá em grego. E aí, por conta de palavras, né, o texto que foi escrito aí seria uma homenagem, né, ao imperador lá da época, e pelo nome do imperador, agora eu não vou conseguir me lembrar, mas pelo nome, não sei se eu não vou conseguir me lembrar, era alguma coisa sexto. Então, eles conseguiram identificar que a posição do nome do homenageado, né, do imperador, ela estava mais ou menos no mesmo lugar. Aí, depois, claro, de anos de estudo, eles conseguiram ver que era o mesmo texto, né, traduziram primeiro o texto aqui do grego, o grego eles já conheciam, então, a partir do grego, eles traduziram o demótico e depois o hieroglífico. Aí, o trabalho seguinte mas era fazer analogia da escrita hierática, já que tanto a anterior quanto a posterior, que era a demótica e a hieroglífica, eles já tinham, né, feito a tradução a partir da pedra, né. Aqui, vou falar bem rapidinho os impactos que essa expedição científica ela causou
não só no mundo, mas também no Brasil. Então, aqui, ó, a descrição do Egito é esse texto que eu falei para vocês, que ele é enorme, e que é o resultado dessa expedição feita lá no Egito, e demorou 20 anos, inclusive, para ser escrita, né? E começou esse movimento de egiptologia, né? Essa investigação sobre o Egito, essa curiosidade, né, sobre o Egito, começou a partir dessa comissão, quando foi para lá, e em 1822, depois que já tinham encontrado a pedra e tudo, egiptologia se tornou uma disciplina acadêmica, né, na Europa. E um outro boom, assim, para a vontade de se estudar coisas relacionadas ao Egito foi a abertura do Canal de Suez. Depois eu vou mostrar aqui a foto para vocês, que aconteceu em 1869. E como que isso chegou no Brasil? Dom Pedro I já tinha um certo interesse também pelas coisas do Egito, e ele comprou, segundo o que eu li na história, um navio estava indo para a Argentina com coisas do Egito, né? Múmia, papiros, coisas que encontraram lá, e estava indo para o museu que ia para a Argentina, mas fez uma parada no porto no Rio de Janeiro, em 1824. E Dom Pedro comprou toda essa coleção, né? E ficou lá, que infelizmente muitas dessas coisas foram perdidas naquele incêndio que teve, acho que foi 2018, do Museu Nacional. Então essas coisas estavam lá, assim, uma perda irreparável para a história do Brasil, e, né, o incêndio lá do Museu Nacional. Tudo começou com essa compra que Dom Pedro I fez desse material. Depois, no início do século XX, tem um outro movimento, que é o Art Deco, que é a tentativa de copiar coisas do Egito. Então, a gente vê obeliscos em muitas cidades, né, europeias, e no Brasil também. E em cursos de pós-graduação, começa a ter estudos sobre o Egito Antigo no final do século XX. Aqui, só antes de continuar ali, então, o que foi o Canal de Suez, né? A gente vê aqui o Egito, o deserto do Sinai, o Rio Nilo. Aí, por meio do Rio Nilo, eles fizeram essa abertura, que era essa passagem aqui, né? E aí ela acaba chegando no mar ali Mediterrâneo. Então, aqui, nessa outra imagem maior, a gente consegue observar que, para sair da Índia, por exemplo, e chegar na Europa, antes da abertura desse canal, tinha a navegação aqui, tinha que percorrer 19.800 quilômetros. Era muita coisa, né? Dias, meses de viagem. E depois da abertura do Canal de Suez, então as embarcações passavam por ali. Aí a gente consegue até ver aqui na outra imagem uma embarcação passando. E isso reduziu muito o trajeto, né? Então reduziu de quase 20 mil quilômetros para 11.600. Isso, né, a abertura foi concluída, como coloquei ali, em 1869. Outra pessoa que era apaixonada pelas coisas do Egito foi o imperador Dom Pedro II, né? Inclusive faziam charges dele nos jornais brasileiros da época. Aí eu peguei essa foto aqui de um livro que se chama A Egiptologia no Brasil, da professora Margarete Bacos, 2004. E aí, como Dom Pedro II gostava de viajar muito, e ele ia, né, ele foi para o Egito acho que 2 ou 3 vezes, escreveu diários, né, sobre a viagem. Inclusive, no Brasil, a imprensa, né, os jornais, faziam suas críticas de certo modo, aí reproduziram ele aqui como se fosse a esfinge, né? E essa foto aqui é da coleção Teresa Cristina, que também estava no Museu Nacional, ela está no site, né, do Museu Nacional. A física, eu não tenho certeza se estava lá, então não sei se ela se perdeu também com o incêndio. Mas essa aqui é a foto dele lá no Egito, em frente às pirâmides. Aí Dom Pedro II está aqui, né, o velhinho de barba, bem branquinha, e a esposa aqui do lado, Dona Teresa Cristina, né, e toda a comissão que estava acompanhando ele ali. E ele também gostava muito, ele tinha múmias na coleção dele. Ele também, nessas viagens, trazia múmias, tinha uma que era a favorita, que inclusive eles achavam que ela era cantora, né? Depois de estudos da múmia, viram que ela, o estudo das cordas vocais, e viram que a múmia que ele mais gostava talvez tivesse sido uma cantora. Sim, todo esse contexto de egiptologia, de Egito, como que esse movimento chegou no Brasil, foi
é um estudo que eu fiz para tentar entender como que um professor brasileiro ele vai escrever um livro sobre o papiro hindi. Foi esse o tema que eu aí estudei no meu mestrado. Eu só queria perguntar se alguém está controlando o tempo, porque senão eu me empolgo para falar aqui, e aí eu preciso saber se eu tenho que dar uma corridinha ou não. Deixa eu ver que horas são. 8h17, a gente deve ter começado umas 8h10, mais 7h10, né? Isso, tá em torno de 1 hora agora. Tá, então eu vou tentar falar aqui um pouco mais rápido. Bem, o título, então, desse meu estudo que eu fiz no mestrado ficou O Livro que Divulgou o Papiro Hindi no Brasil. Eu defendi em janeiro de 2015. Tudo começou, esse meu interesse pelo papiro hindi pelo Egito, foi na graduação, né, no projeto de iniciação científica que eu fiz com o professor Edilson. E o título foi O Papiro Hindi na Historiografia da Matemática. Aí a gente tentou, naquela época, entender como é que o papiro ele era tratado nesses livros tradicionais de história da matemática. Então, a gente compôs um perfil bibliográfico aí do tema, né, com base nesse referencial. E iniciamos a tradução desse livro, que está aqui a foto, mas não concluímos, né, a iniciação científica de 1 ano não deu tempo de concluir a tradução desse livro. Esse livro aqui é um livro que foi publicado pelos curadores do Museu Britânico, e fala só sobre o papiro hindi, né, tá em inglês. O Edilson tinha ele. Bom, deixa eu ver por onde que eu começo a dizer aqui, que a história é muito longa, né, se você contar a história pessoal, aí você não sabe por onde você começa e como é que você faz para reduzir. Mas no meu projeto para entrar no mestrado lá em Rio Claro, eu escrevi um tema. Esse projeto foi para uma avaliação, né, de professores, e eu tive um retorno dizendo que como que eu havia feito iniciação científica e eu não tinha falado desse livro, o mais antigo documento matemático conhecido, Papiro Hindi, que é essa foto que está aqui do lado. E aí eu fiquei muito, assim, intrigada com aquilo, porque realmente eu tinha revirado muita coisa, a internet, o Edilson tinha muito conhecimento, ele tinha muito material, e a gente não tinha conhecimento desse livro aqui. Aí, quando a pessoa fez a avaliação desse meu projeto, meu orientador lá em Rio Claro, ele falou, olha, eu acho que vale a pena a gente olhar para esse livro que ela sugeriu, porque já que você não conhece, e é um livro que data de 1899, então é bom a gente dar uma investigada, ver se é uma cópia, se é uma tradução, o que é. Então, lá vai eu em busca desse livro, né, que a professora sugeriu lá na avaliação do meu projeto. Aí, eu descobri que esse livro é um estudo original, que o professor Rajagopala escreveu em 1899. Anteriormente, ele já havia publicado artigos em jornais e revistas brasileiras. Em 1897, ele começou a publicar. Mas em 1899 saiu o livro, né, completo, né, com todos os capítulos. E ele escreve, assim, no comecinho do livro já, em 1877, Eisenloch, que é o egiptólogo alemão, publicou não só o texto egípcio, como sua tradução em alemão, eruditamente anotada. É a edição que possuímos, em muitos pontos a seguiremos ipsis verbis. Então, o Rajagopala, ele tinha em mãos essa obra do egiptólogo alemão, que foi uma tradução que ele fez direta do papiro para o alemão, né? Eu até baixei, eu tenho essa obra do Eisenloch também. E a edição que o Rajagopala, ele vai seguir em muitos pontos ao pé da letra, inclusive, né? E depois eu comecei a investigar se alguém na história da matemática no Brasil já tinha falado sobre esse livro, né? Quem era Rajagopala? Eu fiquei muito confusa nesse primeiro momento, quando a professora sugeriu que eu olhasse esse livro. E aí eu descobri que tem alguns pesquisadores que já falavam que esse livro do Rajagopala é uma primeira obra escrita no Brasil que é dedicada a um tema de história da matemática. Então, isso se tornou todo o tema da minha pesquisa na dissertação. Aí foi só o estudo do livro do Rajagopala e divulgação, porque quando a gente vai estudar sobre o papiro hindi na disciplina de História da Matemática, a gente só usa fontes
ou a internet, né, ou os livros de história geral. Dificilmente a gente encontra um livro que está escrito em português que ele dificilmente encontra, não existe. Não existia, até eu descobrir esse livro do Rajagabalya, um livro escrito em português que ele aborda especificamente o papiro hindi, né? E aí, o livro dele está dividido em 5 capítulos. No primeiro é o histórico, o segundo é o conteúdo do papiro, o terceiro é a aritmética do papiro hindi, o quarto é a álgebra do papiro hindi e o quinto é a geometria do papiro hindi. Aí, se a gente for pensar, o Rajagabalya, na época que ele escreveu, ele era professor de matemática, né, no Rio de Janeiro, no Colégio Pedro II, e o modo de se trabalhar com matemática na época dele era trabalhando as grandes áreas, então era a aritmética, a álgebra, geometria e trigonometria. E é assim que ele divide o conteúdo do papiro. E talvez seria interessante olhar como é que o Eisenloch divide o conteúdo também do papiro. O Eisenloch foi a primeira pessoa que numerou os problemas, né? Esse é o 1, esse aqui é o segundo, esse aqui vai ser o terceiro, e o Rajagabalya, ele segue essa numeração. Agora, essa divisão, era preciso ver se ele segue essa divisão do Eisenloch ou se ele divide, que é uma coisa que estava próxima ao que ele estava fazendo, né, naquele momento histórico ali. Aí, quem é, então, esse professor Rajagabalya? Ele é esse senhor aqui da foto, né, nasceu em 1862 e faleceu em 1919. Foi professor e diretor lá do Colégio Pedro II. Na história da matemática no Brasil, ele tem uma participação relevante porque foi ele que traduziu os livros da coleção FIC, que eram livros didáticos, né, dessas áreas na matemática que eu contei para vocês. Então, ele traduziu cerca de 10 livros, mais ou menos, né, para trabalhar com matemática, com as áreas da matemática, lá no Colégio Pedro II. E ele foi o único brasileiro que participou de um Congresso Internacional de Matemáticos, do 5º Congresso Internacional de Matemáticos, que teve em Cambridge, em 1912. Ele foi o representante brasileiro. Lá estava tendo uma discussão sobre o ensino de matemática mundial, né, de um modo geral. E o Rajagabalya participou dessas discussões. Então, assim, o professor Wagner Valente, até ele comenta que o Rajagabalya, ele foi a pessoa que teve a oportunidade de trazer essas ideias de modernização do ensino de matemática para o Brasil, e ele não trouxe. Ele era um tradicionalista, né? Ele gostava de trabalhar com as áreas da matemática de acordo com a coleção ali dos livros FIC, que eram livros mais tradicionais, né? A coleção FIC é uma coleção francesa que ele traduziu. Só que o Rajagabalya, depois eu até, na minha tese de doutorado, que eu falo só sobre o Rajagabalya, até faço um pouquinho de contradição com essa formação do professor Wagner Valente, porque talvez ele tivesse, sim, preocupado com o ensino de matemática no Brasil. Encontrei registros e fontes, né, de jornal que um artigo dele só falando sobre a matemática em Cambridge, e o que seriam os passos seguintes, logo depois disso, ele faleceu pouco tempo depois, então talvez não tenha dado tempo dele fazer, né, alguma coisa ali. Mas, enfim, o Rajagabalya também é importante na história da matemática no Brasil, porque, além dele ser professor e ele ter essa participação aí, ele escreveu coisas relacionadas à história da matemática. O livro do papiro hindi é uma das coisas que ele escreveu. Na minha tese de doutorado, eu trago outros textos de história da matemática que ele escreveu numa época em que não era hábito as pessoas escreverem sobre história da matemática. Por que ele é tão importante a nível mundial, se a gente for ver esse livro dele sobre o papiro? Porque dos primeiros estudos sobre o papiro hindi, né, o primeiro foi do Eisenloch, que saiu em 1877, que antecedeu, inclusive, a publicação oficial do Museu Britânico, que aconteceu em 1898, o Rajagabalya já estava escrevendo sobre o papiro, antes mesmo dessa publicação oficial do Museu Britânico, porque ele publicou na revista do Clube de Engenharia e na revista da Escola Politécnica, já artigos falando sobre que seriam os capítulos, né, do livro que ele estava escrevendo. Antecedeu a publicação do Pitt e do Chase, que são referências, né, no estudo sobre o papiro hindi. Então, ele está situado aqui. No livro do Chase, quando ele traz uma bibliografia sobre pessoas a nível mundial que já estudaram o papiro, ele fala do estudo do brasileiro, apesar de aqui no Brasil ele ser totalmente desconhecido. Né? Aí o que eu fiz? Eu comentei todo o livro que o Rajagabalya escreveu sobre o papiro, eu fiz comentários, evidenciando temas, explicando coisas que no meu entender não estavam muito claras. Às vezes nos meus comentários eu complementei, né, ideias que ele trouxe,
Às vezes eu trouxe ideias da atualidade para conflitar com coisas que ele escreveu lá na época dele, em 1899. Só para a gente se lembrar, na época que ele escreveu o livro, a gente ainda nem sabia, ele nem sabia que existia uma parte fragmentada do papiro hindi em Nova York. Que isso só foi concluído, esse estudo, em 1922. Então, na época dele, eles achavam que era outro pedaço de papiro, que era aquele que estava faltando lá, naquela parte que rasgou lá do papiro hindi. Então, aí é nesse sentido que eu trouxe alguns comentários, né, falando sobre o livro dele. E aí, entender a interpretação que Gabalha fez dos problemas que ele selecionou. Ele não discutiu todos os problemas, mas ele discutiu muitos no livro dele. E aí eu fiz também uma versão mais atualizada de como seria esse enunciado dos problemas, né, e com a resolução também desses problemas que ele trouxe lá no livro dele, né. Agora vamos entender um pouquinho aqui, bem rápido, desse processo de produção da minha coleção de documentos, né. Tudo começou lá em 2013, nesse parecer que eu comentei com vocês que eu recebi da bolsa de mestrado. Depois eu fui para a biblioteca de livros raros lá do IME, em São Paulo, né, o IME da USP, porque eu sabia que lá tinha uma cópia desse livro do Raja Gabalha. Uma cópia não, tinha uma versão, né, tinha um exemplar do livro dele lá. Tinham dois, na verdade, só que um estava num estado bem deteriorado, que você não conseguia nem abrir o livro, e no outro eu consegui folhear ainda o livro e tirei fotos, inclusive. Bem, depois eu fui para o Rio de Janeiro, né, numa viagem, né, conversar com essa pessoa aqui, Elizabeth Raja Gabalha, que é a neta do Eugênio. Na época, em 2014, ela tinha 92 anos, era uma senhorinha. Eu joguei o sobrenome Raja Gabalha no Facebook. Fui investigando, fui chegando lá, conversei com algumas pessoas, aí me passaram o contato da dona Bebete, que eu não sei se atualmente ela está viva ou não, né, já faz alguns anos que eu fui para lá, mas ela me passou muito material sobre a família Raja Gabalha, que é isso que eu coloquei aqui depois. E tinha um texto lá, que é Ensaio sobre a Vida de um Mestre, que foi um texto escrito por dois filhos do Raja Gabalha. Então, esse material me ajudou muito, tanto na pesquisa de mestrado, quanto na pesquisa de doutorado. Nessa viagem, eu também visitei o NUDOM, que é o Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II, e lá eu descobri algumas coisas, né, do Raja Gabalha. Eu fotografei a primeira tese que ele escreveu para o concurso que ele prestou no Colégio Pedro II, para entrar lá como docente, em 1885. Tirei cópia do anuário, que foi ele que idealizou, escreveu um anuário para resgatar a história do Colégio Pedro II, e muitas homenagens e outro material, né? Depois, em 2016, 2017, eu inventei de fazer uma busca no site da Hemeroteca Digital, porque eu queria entender como é que, se existia alguma coisa sobre o Raja Gabalha, ou sobre o papiro, ou sobre a produção dele, nos jornais da época que ele viveu. Aí eu fiz uma busca por décadas nesses jornais. Tem muitos jornais, não são todos, mas muitos jornais estão disponíveis para você buscar termos online. Então, você entra no site, tá aqui, da Hemeroteca Digital, aí você coloca aqui o período, escolhe o local, eu deixava no Brasil todo, colocava todos os periódicos e colocava o termo para pesquisar, aí eu pesquisava Raja Gabalha. Eu coloquei todas as décadas que ele viveu, né, os 60 anos que ele viveu, mais um pouco mais. E aí eu cheguei em 9.295 notícias. Foram muitas notícias para você ler, né, que o site retornou para mim com essa busca que eu coloquei lá, que foi Gabalha. E aí, aqui tem que descartar erros de escrita, né, no nome e ocorrências que o localizador que o site usa, às vezes o jornal está um pouco rasgadinho, bem naquela palavra, ele não encontra, né. Só que a gente também tem que esclarecer que a família Raja Gabalha é uma família grande, então, boa parte aqui dessas notícias não falavam necessariamente do Raja Gabalha. Depois, a pesquisa foi avançando e eu não tinha como olhar as 9.000 notícias, eram muitas notícias, então eu acabei produzindo muitos documentos. Aí eu fiz uma seleção, eu peguei os jornais, né, que tinham mais notícias, então,
sei lá, o Jornal do Comércio, por exemplo, naquela década teve 200 notícias sobre ele, então eu olhava para aquele jornal, enquanto outros tinham 5, 4 notícias, né? Foi assim que eu procedi na produção desse material. Depois, em 2017, eu fiz outra viagem para o Rio de Janeiro para ampliar um pouco o meu campo ali de busca. Aí eu fui no Arquivo Nacional, fui na biblioteca e museu do Clube de... O Museu do Clube de Engenharia eu não consegui visitar, eu só consegui visitar a biblioteca. Fui no Arquivo da Marinha e Biblioteca Nacional e voltei para o Nudom, para ver se eu achava mais coisas. Eu não estava contente com aquilo que eu ainda tinha, que eu já tinha encontrado. Aí, aqui eu vou passar rapidinho, que são só informações que eu coloquei sobre cada arquivo que eu fui visitar. Aqui é onde funciona hoje o Arquivo Nacional, né, que eu tive lá visitando e encontrei material relevante ali sobre a família do Rajagabalha. O clube de engenharia que ele participou, porque ele era professor e engenheiro, então ele também fez parte do clube de engenharia. Eu achei coisas interessantes aqui, relatórios que ele escreveu, né, dentro dessa função dele de engenheiro. Fui até o arquivo da Marinha, porque o pai do Eugênio Rajagabalha tinha sido professor, né, ele foi professor na escola da Marinha, eu fui ver se eu achava algum documento lá. O arquivo da Marinha funciona nesse prédio aqui, na Ilha Fiscal, lá no Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional, também visitei, encontrei muito material lá na Biblioteca Nacional, também fotografei muita coisa. E aqui no Nudom, acho que o Nudom talvez foi o lugar que eu mais encontrei coisas sobre o Rajagabalha, porque, né, ele trabalhou ali 30 anos da vida dele no colégio. Aqui é o prédio antigo do Colégio Pedro II, né, hoje acho que tem 2 sedes, e essa aqui é a sede que fica no centro do Rio de Janeiro. E aqui tem uma foto tentando ler, decifrar, como dizia um amigo meu, decifrar o que estava escrito, né, essa escrita antiga, né, ela mais cursiva, às vezes fica difícil você ler. Aí vou pontuar aqui rapidinho dificuldades. Todo esse tempo, então eu gastei muito tempo, né, fazendo essa pesquisa, essa produção de dados, e depois tem a análise, né, dos documentos que você reuniu. Então, é um tempo absurdo ali que você dedica para fazer isso, né? Eu fiz 2 anos da pesquisa de mestrado e 4 de doutorado, então foram 6 anos, né, em todo esse processo aí. O tempo da coleta foi um tempo muito longo para mim. Inclusive, eu demorei para começar a estudar os dados, porque eu produzi muitos dados, né? Falei produzindo muitos dados. Agora, o acesso à documentação não é uma coisa muito fácil nos arquivos que a gente tem, os arquivos brasileiros. Eu tive dificuldade para ter ajuda mesmo, porque é assim, né? Você chega, por exemplo, aqui no Dom, você chega e você pede, quero coisa sobre o Rajagabalha. Eles não têm um catálogo online, né, um catálogo digital que eles possam fazer essa busca do termo e resulte para eles, né, aonde que estão esses livros, em quais livros que estão. Então, é meio que uma busca às cegas. Muitas vezes eu fiquei muito perdida, tanto que eu encontrei muitas coisas nessa segunda visita que eu fiz no Dom, e encontrei coisas, né, que eu não tinha encontrado na primeira visita, mas eu também não encontrei as mesmas coisas que eu tinha encontrado na primeira visita. Então, é uma bagunça, realmente, assim, fica difícil esse acesso à documentação. O local que eu acho que é o mais organizado é a Biblioteca Nacional, para você conseguir ter acesso, né, ao material. O estado do material também é uma dificuldade. Por exemplo, o livro do Rajagabalha, o livro que eu consegui, né, fotografar, ele dava para entender, né, eu consegui fotografar todas as páginas, mas o outro exemplar que tinha lá na USP, quando eu virava páginas, caía um pedacinho do livro. Então, eu não quis nem mexer mais naquele exemplar, porque eu ia acabar estragando, né, então, esse era a biblioteca de livros raros, né, eles estavam com um projeto de fazer restauração dos livros, né, mas o do Rajagabalha ainda não tinha sido restaurado naquele momento. Depois tem a leitura, né, que também é um processo que traz aí, às vezes, algumas dificuldades, principalmente documentos que são escritos à mão, que você não consegue entender, e você depende muitas vezes da boa vontade dos funcionários, e esse aqui é um ponto que até considero principal, porque eu tive ajuda, por exemplo, esse livro que eu coloquei, esse trechinho que eu coloquei aqui,
Eu só consegui entender esse trecho que eu estou circulando aqui por conta de uma indicação que eu tive da menina que me ajudou, que trabalhava no Arquivo Nacional, porque o texto ele está escrito, ele está todo abreviado, e é uma abreviatura que escrever nesse modo de abreviaturas, eu acho que era um hábito, né, dos manuscritos aqui, ó, do século XVI ao XIX. Então, tinha coisas aqui que realmente eu não conseguia entender. Esse aqui é uma declaração, né, de entrada no Porto do Rio de Janeiro, que eles passavam pela polícia, vamos dizer assim, do Porto, e o pai do Rajagabalha estava entrando no Porto. E aí tem aqui a descrição dele, né, italiano, idade e tal, só que ele está todo abreviado, então eu sofri muito para conseguir entender o que estatura, por exemplo, aqui onde eu estou circulando, tem um E, um S, um T e um Azinho, estatura ordinária. Aí eu fiquei, você não conseguia entender, né? Então, graças a essa pessoa que me indicou esse livro sobre abreviaturas, eu emprestei o livro e depois eu procurei, depois eu consegui traduzir praticamente tudo, entender praticamente tudo que estava escrito aqui, mas ficaram 2 palavras que eu não consegui entender. Bom, aí aqui eu tinha colocado como exemplo para os alunos aí resolverem junto comigo, mas eu acho que para a gente não se alongar muito, que eu já falei demais, eu vou deixar aqui, até passei para a professora Sheila, como uma atividade que eu gostaria que vocês fizessem, que é vocês passarem por isso junto comigo, né, passarem também um pouquinho pelo que eu passei, que é tentar traduzir um documento do original, né, para a gente entender na nossa numeração atual, vamos dizer assim. Então, aqui teria o problema 79, o recortado do papiro, eu recortei, esse é o problema 79. E aí, eu queria pedir para vocês traduzirem a parte da numeração, claro, que vocês vão ver que tem parte aqui que não dá para traduzir, mas a parte da numeração dá para traduzir tranquilo do problema. São 2 colunas aqui de numeração, aí vocês iriam traduzir e tentar entender o que é que o escriba, né, ele escreveu aí nesse problema 79, né? Aqui eu vou passar rapidinho, mas aí seria mais ou menos assim que a gente ia fazer a tradução aqui do problema, usando aqui essas 2 imagens para entender, né? Isso aqui é o número 1, isso aqui é o número 2, aqui são as unidades, aqui são as dezenas, aqui são as centenas. E aqui são as unidades de milhar. Aqui embaixo, começa aqui do 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Então, a gente iria precisar desses dados e dessa outra imagem que representa o total para tentar entender o que está dizendo nesse problema. Então, só olhando de cara, a gente consegue ver aqui, ó, que esse símbolo aqui, ele está bem próximo desse daqui. Então, ele representa o total. Tem uma conta aqui, e aí tem o total e o número que está dando no total dessa conta, né? Então, a gente iria fazer essa tradução e, na sequência, eu queria que vocês interpretassem, né, o que significa esses números que o escriba colocou ali. Ao fazer essa tradução, agora eu vou ter que contar, porque não vai dar tempo da gente fazer aqui, né, juntos, mas vocês vão encontrar um errinho. Vocês vão procurar um número aqui para traduzir o problema, e vocês vão ver que o número que está aqui, como o autor colocou aqui já nessa outra imagem que eu coloquei, não bate com o número que o escriba escreveu. E aí é nesse sentido que eu queria falar para vocês que por que o papiro é uma cópia? Porque quando o escriba ele copiou o problema, provavelmente ele escreveu errado esse número aqui. Aqui nessa outra imagem o número está correto, mas aqui no escriba está errado. Eu só sei que está errado porque a soma dele tá como se o número fosse o que deveria ser. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, mas quando vocês forem traduzir, vocês vão ver que tem um número que não vai bater, mas que a soma, ela não vai fechar com o número que o escriba colocou, mas seria com o outro número, que é esse que está aqui, e isso caracteriza que o papiro, ele era uma cópia. Então, é um erro de cópia, às vezes a gente está copiando alguma coisa e copia ali um número errado. Provavelmente o Armes, ele fez isso, ele copiou esse número errado, mas a soma estava certa, né, como se o número fosse outro. Então, isso evidencia esse caráter de cópia. Bom,
Depois disso, eu coloquei as referências, né? Uma pena que eu acho que eu me estendi muito naquela parte teórica, a gente não conseguiu fazer isso aqui juntos. Mas aí vocês podem fazer isso, né, em casa. A minha dissertação tem uma discussão detalhada desse problema 79. Se vocês jogarem no Google o livro que divulgou o papiro Hindi no Brasil, aí procurarem lá o problema 79, aí vocês vão entender toda essa parte que eu estou falando aqui dessa discussão do erro do escriba, o que significa esse problema, e isso vai ajudar vocês a preencherem o formulário que a professora Sheila vai mandar também, né, que vocês têm que enviar até domingo. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá, mas não deixe de sentir na pele, né, o que é fazer essa tradução. É muito... Eu sou suspeita para falar que é muito legal, porque eu gosto muito disso, mas é interessante vocês passarem por isso, assim, tentar fazer essa tradução e verem o que dá, que resultado que vocês vão chegar, certo? Bom, então, da minha fala era isso. Agradeço mais uma vez todo o tempo, né, quem ficou até agora aqui, né, me escutando falar, e agora você, acho que pode passar as perguntas ou comentários que teve no chat, né? Juliana, muito obrigada. Nossa, queria falar tanta coisa, tantos sentimentos que vão acontecendo, assim, nessa tua fala, mas, assim, vamos nos deter às perguntas, né? E que bom que eu tenho o teu contato, para depois a gente trocar umas ideias. Bom, Marceli, só antes de você continuar com as perguntas, eu poderia dar uma sugestão também, caso a Juliane aceita, um outro dia, não precisa ser agora, daqui uns 20 dias, um mês, a gente podia fazer um novo encontro com essa partezinha final aí. Podemos discutir mais problemas. Uhum. Né? Aí, que daí a gente consegue, né, entender um pouquinho melhor. Isso. Boa ideia. Então, eu anotei aqui duas perguntas, assim, teve muitos comentários, mas perguntas, assim, formuladas foram duas. Certo. Teve uma pergunta que eu não anotei quem foi a pessoa, ela colocou assim, como você vê a inserção da história da matemática nos livros didáticos nos últimos anos? Não sei se você tem acompanhado, feito uma análise. Uhum. Realmente, agora que eu estou lecionando, eu estou notando, assim, que esse é um tema, né, de história da matemática mais voltada para o ensino, que é um tema, assim, que talvez seja interessante dar uma olhada. E aí, uma outra etapa desse novo estudo que eu estou pretendendo entrar é olhar como a história ela aparece nos livros. Mas do que eu já li, assim, na minha leitura está um pouco desatualizada, né? Mas é que a história ela aparece nos livros didáticos, mas nesse sentido mesmo de trazer uma anedota, né, de trazer uma ilustração, de associar aquele conteúdo a algum nome, para dar uma ideia de personificação até para matemática, mas o que acontece, às vezes, a interpretação que acontece com isso daí é um pouco errada, porque aí parece que aquele conteúdo foi estudado, né, e produzido só por aquela pessoa. Fica um pouco descontextualizado da época, né, outras contribuições, que influências que aquele tema teve, além daquela produção particular, né. Aí, o que eu via antigamente, ainda quando eu tinha um pouco mais de contato com os livros didáticos, era mais nesse sentido. Mas eu não sei como está hoje em dia. É um ótimo tema para se pesquisar, né, e ver como é que está. Tá. Uma outra pergunta que foi a Carol que formulou e pediu para que eu fizesse, ela colocou assim, como você encara a importância dos estudos sobre o osso de Ishango, que seria o mais antigo registro matemático da humanidade? Tem nem se eu falei certo. Olha, Carol, eu tenho pouca leitura nessa área, mas eu me lembrei que no último seminário que eu participei de História da Matemática, o professor Manuel, que é um professor que estuda esses registros aí de matemática, esses mais antigos, que seria da pré-história, né? Porque o que eu estudei mais seria já da história antiga, mas o professor Manuel, ele se dedicou a vida inteira e ainda se dedica a estudar esses registros da pré-história.
e eu lembro que ele trouxe muita coisa falando sobre novos estudos que saíram sobre são novas interpretações que saíram sobre o que está registrado nesse osso, mas não vou conseguir responder exatamente o que de novo ele trouxe comparado ao que estava no passado, mas eu acredito que seja já uma nova interpretação daquilo que estava dado, que vai nesse sentido da historiografia atualizada. Ok. Sheila, também teve participantes que queriam saber aonde que vai ficar disponível a gravação da fala da Ju. Então, é a primeira vez que eu vou disponibilizar essa gravação. Eu tenho que procurar onde fica, não sei qual que é o tamanho dela. Mas eu acredito que talvez No YouTube, não? no YouTube, né? Pelo que eu sei, você vai receber um e-mail no Google Drive com, né, a gravação. Aí, como disponibilizar isso, eu acho que o modo mais fácil seria no YouTube. Mas eu não sei. Isso é do que eu ouvi falar, né? Mas eu vou dar uma pesquisada e eu informo todos via redes sociais, WhatsApp. Tá bom? Talvez a gente poderia deixar o e-mail, porque tem participantes que não são da UEPG, e que daí poderiam enviar um e-mail para que a gente pudesse informar daí. Isso, eu vou deixar aqui no chat o e-mail do colegiado. Ah, legal. Bom, então, Juliana, mais uma vez, obrigado por ter aceitado esse convite. Acho que foi até comentário aqui no chat também de que esse professor foi citado no exterior e totalmente desconhecido aqui no Brasil, e a gente tem acompanhado que isso não aconteceu só com ele, acontece com outros, né? E, assim, foi um prazer ouvir toda essa tua trajetória, né? E, mais uma vez, obrigada. Quero que você volte mais vezes, né? Foi muito bom. Parabéns, tá, Ju? Obrigada, eu agradeço muito o convite, assim, a pessoa acaba se empolgando porque você passa, né, 6 anos pesquisando sobre o tema e tem que falar e rápido em uma hora e pouquinho, mas foi muito bom poder compartilhar com vocês, né, um pouco aí do que eu estudei. Desculpa ter tomado muito tempo. E avisa quando você vir para o Paraná, que daí a gente pode organizar algo presencial lá na UEPG. Sim. Muito bacana. Com certeza, aviso sim, vamos manter contatos. Isso, parabéns, Juliana, muito, muito show. Obrigada. Bom, então acho que a gente se despede, né? E na próxima semana a gente vai ter uma nova programação. Não sei se a Sheila já pode dar uma dica do que vai acontecer, ou se é surpresa. Não, ainda está em fase de confirmação. Ah, então tá bom, tá bom. Então, fiquem atentos, né? A gente tem um Instagram, acho que a Sheila também poderia divulgar o Instagram, né? Que a gente organizou do colegiado. E tem sido... Vou deixar aqui no chat também, no Instagram. Okay. Acho que seria isso, né? Então, tem o e-mail aí da coordenação do colegiado, temos o Instagram, e aí fiquem atentos, né, a essas novas programações aí, tá? Mais uma vez, obrigado pela participação, tivemos um bom número de participantes, pessoas que não são só da UEPG, né? Então, obrigada, e uma boa noite, todo mundo, né, se cuide da sua família, e vamos ficar torcendo para que tudo isso, assim, passe o mais breve possível. Um abraço para todos, né? E tchau, tchau, gente. Tchau. Beijo para todos. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu mandar o link aqui de novo, caso alguém tenha perdido.